A seguir. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, neste ano, a previsão é de que a safra brasileira de alimentos alcance um recorde de 261,7 milhões de toneladas. Por outro lado, 33,1 milhões de brasileiros se encontram em situação de insegurança alimentar grave. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, feito este ano, em Goiás, 858 mil pessoas passam fome, ou seja, fazem apenas uma refeição por dia ou ficam o dia inteiro sem comer. No programa de hoje, recebemos especialistas da UFG para falar sobre a situação da fome no país. E você ainda conhece uma pesquisa do Instituto de Química que pretende diminuir os resíduos gerados nas aulas em laboratório. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Mundo UFG, um olá especial para os ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universitária 870M. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se identifica como um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. A você que nos acompanha, eu convido a você interagir com a gente pelas redes sociais. Mande a sua pergunta pelos comentários das transmissões do YouTube, Facebook ou Twitter. Nós estamos ao vivo. Aproveita e siga a gente nas redes sociais. Somos TV UFG no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Você também pode baixar o nosso aplicativo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Você quer mandar uma sugestão de pauta para a nossa equipe? Anota o nosso WhatsApp, é 62 99181 1406. Mais uma vez, 629 9181 1406. E para abordarmos essa realidade problemática da fome no Brasil, vamos às convidadas. A gente recebe Jéssica Mércia, professora da Faculdade de Nutrição da UFG e integrante da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a PENSAN. Jéssica se identifica como uma mulher de pele clara, tem cabelos longos e escuros e está usando óculos. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Tudo bem? Como vai? Olá, Gustavo. Boa tarde. Agradeço o convite, a oportunidade de estar com vocês hoje. E para a gente é uma satisfação poder estar aqui falando um pouquinho sobre os resultados do nosso segundo inquérito nacional de insegurança alimentar e nutricional no contexto da pandemia do Covid-19. E agradeço e cumprimento a todos que nos ouvem. Perfeito. Só uma questãozinha, a Jéssica não está usando óculos. Bom, recebemos também Fabiana Tomé, professora da Escola de Agronomia da UFG, que também integra a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a PENSAN. Fabiana se identifica como uma mulher de pele morena, tem cabelos longos e pretos com alguns fios grisalhos. Seja bem-vinda, Fabiana, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sempre uma alegria participar aqui do Mundo UFG. Perfeito, muito obrigado também. Eu começo por você, professora Jéssica. Como que é avaliada a insegurança alimentar e a fome no nosso país? Bem, eu acho que primeiro é importante contextualizar o que é essa segurança alimentar e nutricional. Nós temos hoje no nosso país uma política nacional de segurança alimentar e nutricional que foi publicada em 2006
que traz o conceito. A segurança alimentar e nutricional é o direito de todos a um acesso regular e permanente a uma alimentação de qualidade, em quantidade, sem comprometer outras necessidades básicas. Então, é pautada em uma alimentação que envolva a diversidade cultural, que seja social, economicamente e culturalmente sustentável. Então, partindo desse conceito, a gente consegue compreender o que vem a ser essa insegurança alimentar e fome, que é nada mais do que uma condição que fere esse direito, que viola o direito à segurança alimentar e nutricional. Hoje, no nosso país, nós temos utilizado principalmente a EBIA, que é uma escala brasileira de insegurança alimentar, inclusive uma escala utilizada por outras pesquisas brasileiras, feitas pelo IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 2004. E essa escala, ela avalia o indicador do acesso ao alimento no domicílio. Então, são entrevistas feitas diretamente para as pessoas, para as famílias, onde é possível verificar se daquele contexto, naquele domicílio, está em situação de segurança alimentar ou algum nível de insegurança alimentar, como leve, moderado e grave. E, professora Fabiana, a senhora poderia nos contextualizar a insegurança alimentar e a fome no estado de Goiás? Tem alguns dados que a senhora possa trazer? Sim, Gustavo, a gente teve a publicação a semana passada do suplemento desse segundo inquérito, e aí a gente teve acesso a dados estaduais, e entre eles, então, dados do estado de Goiás, que são dados bastante alarmantes, né, que nos colocam aí a pensar, por exemplo, aqui no estado, que 858 mil pessoas convivem hoje com a fome, isso perfaz aí quase 12% da população goiana. Isso quer dizer, né, se a gente for pensar aí, que cerca aí de 2 em cada 10 lares, né, convivem com insegurança alimentar grave, né, que equivale à fome, né, a gente fala em insegurança alimentar grave como um eufemismo para fome. Outros dados que a gente pode somar para ter dimensão, né, dessa ideia do prato vazio, né, é que a insegurança alimentar moderada, se somada com a grave, totaliza aqui no estado quase 25%, né, dos lares goianos. Aí a gente poderia pensar a partir desse dado, né, que falta comida na mesa de 3 em cada 10 lares goianos. Então, se a gente soma aí mais a insegurança alimentar leve, a gente alcança quase 55% da população goiana que convive com algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E a gente pode pensar aí, né, comparativamente, que isso equivale a quase 3 vezes a população de Lisboa, né, capital de Portugal. Então, é disso que a gente fala, e é esse os dados que apontam, né, para o contexto da insegurança alimentar e nutricional aqui no estado de Goiás. Então, a gente está, sim, né, convivendo com uma situação de dificuldades de acesso à alimentação, porque como tu apresenta para a gente, né, produção de alimentos a gente tem, o que a gente está vivenciando, né, é um desafio muito grande para as famílias acessarem esses alimentos. Uma grande contradição, né, professora? E é muita gente passando fome, é realmente cruel. Indo nessa lógica e para ser didático com os nossos telespectadores, por favor, professora Jéssica, você pode diferenciar o que é a insegurança alimentar leve, moderada e grave? A insegurança alimentar leve, ela se refere a uma preocupação, uma incerteza que aquele indivíduo ou aquela família tem de acessar o alimento. E por esse motivo, a família ou o indivíduo, ele começa a estabelecer algumas estratégias para ter pelo menos a quantidade. Então, tem um comprometimento da qualidade dessa alimentação. A insegurança alimentar moderada, ela, na verdade, já se tem uma redução quantitativa do consumo dos alimentos. Então, e além dessa redução quantitativa, tem uma ruptura da qualidade dessa alimentação que é, né, acessada. E a insegurança alimentar grave, como já colocado pela professora Fabiana, é o eufemismo da fome. São pessoas passando fome, são pessoas que não têm dinheiro para comprar alimentos, que não conseguem fazer uma refeição por dia ou, quando muito, faz apenas uma refeição. Então, perceba que a insegurança alimentar grave, ela é equivalente à fome.
ela é a privação severa de alimento por falta de dinheiro. E, professora Fabiana, o inquérito nacional aponta que mulheres, crianças e pessoas negras são as mais afetadas pela fome. Por quê? Existe uma relação direta da fome com a desigualdade social? Seu microfone, professora. Professora? Desculpe, falha aqui. Gustavo, essa tua pergunta é excelente, porque ela nos leva a pensar as características, né, das pessoas que mais convivem com a fome no Brasil. E os dados segundo o Vigisan apontam que, de fato, a fome está presente principalmente entre as famílias que têm mulheres como responsáveis ou que têm pretos e pardos como responsáveis pela família. E isso pode ser explicado, né, entre outros fatores, principalmente pela diferença de rendimentos, né, diferença de renda, que desfavorece mulheres em relação aos homens e que desfavorece pretos e pardos em relação à população branca. E se a gente olha para esse contexto em relação às crianças, isso é muito sério, né, porque as crianças elas estão convivendo nessas famílias. E no contexto de Goiás, quando a gente fala, né, de lares que tem à frente mulheres, a gente está falando de 43,5% dos lares. E quando a gente fala de lares que tem aí como uma pessoa que está à frente, né, que representa esse lar, é 67% de pretos e pardos. Então, a gente tem aí, né, uma fatia da população que é bastante grande, que, de modo mais intenso, tem convivido com a situação de insegurança alimentar e nutricional, leve, moderada ou grave. E não há dúvidas, né, de que esses dados apontam, sim, para uma correlação bem estreita entre a fome e desigualdade social. E aí, aqui, quando a gente fala em desigualdades sociais, e o próprio relatório também nos ajuda a pensar isso, a gente está falando de desigualdades não como algo pontual, mas como algo, né, que é histórico, né, dos processos que moldam, né, as dinâmicas populacionais no Brasil e também, né, que influenciam diretamente as estruturas socioeconômicas e políticas do Brasil e, certamente, então, do estado de Goiás. Então, a fome é, sim, consequência da desigualdade, né, como já diria, né, o Josué de Castro. E, professora Jéssica, essas casas que possuem crianças menores de 10 anos chamam a atenção por conta da vulnerabilidade, né? Como que a fome que afeta essas mesmas crianças geram consequências ao longo da vida delas em relação à nutrição e subdesnutrição? Bem, eu acho que é importante enfatizar que a fome, ela dobrou nas famílias onde tem crianças menores de 10 anos de idade, se comparado com os resultados do primeiro Vigisan para o segundo Vigisan. Então, o primeiro Vigisan foi em 2020, apresentando aí mais ou menos 9,4% né, de fome, né, nesses domicílios com crianças menores de 10 anos, e em 2020 esse percentual foi para 18,1%. Então, a maior prevalência de insegurança alimentar, considerando principalmente as formas mais severas, que é a moderada e a grave, elas estão principalmente nos domicílios onde nós temos crianças menores de 10 anos. E isso implica também entender que é uma interação desses indicadores, não é somente a presença da criança menor de 10 anos, é também uma família que tem uma baixa renda, uma baixa escolaridade, está, né, altamente endividada, né, desempregada. Então, todos esses fatores é importante da gente observar. Agora, pensando no impacto, que foi a pergunta que você fez, qual é esse impacto pensando na saúde coletiva, no nosso sistema único de saúde? A gente pode associar a talvez um aumento da prevalência da mortalidade infantil. Então, essas crianças, elas podem, então, chegar a esse nível, a necessidade de ter mais investimentos, então, gerar mais custos, mais gastos para o nosso sistema único de saúde, para poder investir não só nos programas já existentes, né, sobre fortificação alimentar. Nós temos hoje o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, o Programa de Vitamina A, nós temos o NutriSUS, que é um programa polivitamínico. Então, além de ter que reforçar esses programas, é pensar em outros, porque isso vai aumentar a demanda,
vai aumentar a demanda de qualificação de profissionais que possam atender essa demanda específica, ou seja, uma série de impactos, pensando no cenário público, e isso precisa estar na agenda governamental, precisa ser discutido. Com certeza. E, professora Fabiana, como que as iniciativas de transferência de renda podem frear a fome? Elas ajudam? Se sim, como? Gustavo, essa pergunta ela é bem interessante porque a gente, ao longo da pandemia, viu que teve bastante divulgação de programas de transferência de renda, né? Então, a gente tinha aí, né, o Bolsa Família, que mais recentemente, né, foi substituído aí pelo Auxílio Brasil. Então, com esse caráter de auxílio emergencial. Evidentemente, né, esses auxílios, eles são importantes, mas é importante que a gente compare também dados. Em 2021, a gente tinha aí, né, uma parcela de 52,9% da população brasileira acessando esses auxílios emergenciais. Já em 2022, esse valor passou para 32,9%, né, da população. Então, quer dizer, a gente teve uma diminuição do acesso a esse auxílio, e essa diminuição está diretamente relacionada com o aumento da fome, né, com o aumento da insegurança alimentar moderada e grave. Então, a gente pode tomar esse cuidado para dizer que sim, né, a transferência de renda é importante, né, para minimizar esse cenário tão agravado de fome. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe, pelos dados agora do segundo Vigissan, é que entre as famílias aqui do estado de Goiás que acessaram, né, o Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, que tinham aí uma renda per capita de até meio salário mínimo, era de 64,2% dessas famílias, então, em insegurança alimentar moderada e grave. Já nas famílias, nos lares que não receberam esse auxílio, a insegurança alimentar moderada somada com a grave foi de 42,6%. Então, quer dizer, a diferença, esse auxílio auxilia, mas só que esses programas de transferência de renda, embora importantes, sozinhos e atuando pontualmente, eles não resolvem a situação, porque eles não vão atuar na causa do problema. Eles não vão garantir mais acesso à renda, acesso ao emprego, acesso à educação, a programas mais amplos de saúde, ou seja, eles não vão contribuir para que a gente avance para proporcionar para a população, de um modo mais amplo, condições de vida digna. Então, embora são programas importantes, eles atuam pontualmente e não resolvem, eles não freiam a situação da fome, como os dados mostram, né? Porque se resolvessem, a gente não tinha aumento da fome do ano passado para esse ano. E, professora Jéssica, quais são as causas que explicam esse aumento desastroso da fome no Brasil? Olha, isso aí, a fome no Brasil é um problema histórico, né? É uma combinação das crises econômicas, políticas, sanitárias, inclusive tem-se aí uma problemática que é colocada de que a fome hoje é reflexo da pandemia. Obviamente, a pandemia ela veio escancarar e ainda trazer mais a evidência da fome, mas a fome ela é fruto de um processo histórico, né? E pensando aí, Gustavo, quais as consequências, por exemplo, da fome na criança e ao longo da vida, a gente percebe que a dinâmica da fome ela é desumana, ela fere um direito que é constitucional, que é o direito a uma alimentação adequada e saudável. Então, pensando aí ao longo da vida de uma criança que já cresce com fome, essa criança ela já cresce no meio totalmente vulnerável, marginalizada, acentuando ainda mais a situação de pobreza e extrema pobreza, qualidade de vida comprometida. Então, não é só um comprometimento de um desenvolvimento físico, cognitivo ou psicológico, tem um comprometimento também de todas as outras necessidades básicas dessa criança, o comprometimento da aprendizagem, do rendimento escolar, repercussões de comportamento, desenvolvimento de outras doenças e outras carências nutricionais. Então, a fome, ela interfere, pensando principalmente na criança, a desenvolver o seu potencial de desenvolvimento, né? Ressaltando ainda mais as desigualdades sociais
e deixando aí marcas para a vida adulta. Perfeito. Professora Jéssica, professora Fabiana, eu agradeço a fala de ambas, tenho certeza que a gente desenvolveu bem aqui e fez com que nossos telespectadores entendessem um pouco mais sobre esse contexto delicado que é a fome no nosso país. Mais uma vez eu agradeço e a TV UFG está de portas abertas para futuras discussões tão importantes quanto essas. Muito obrigado e até breve. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você se informa sobre uma pesquisa do Instituto de Química que pretende diminuir os resíduos gerados nas aulas em laboratório, além de se informar sobre os eventos e oportunidades da UFG na agenda de hoje. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Mundo UFG. Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da UFG pretende diminuir em até 1000 vezes os resíduos gerados nas aulas em laboratório. Mais detalhes na matéria de Ana Clelma e Fernando Braz. Quando se fala em preservação do meio ambiente, do que você lembra? Jogar o lixo na lixeira, economizar água e energia ou diminuir a emissão de gases na atmosfera. Tudo isso faz parte, mas a preocupação vai além. Os resíduos químicos gerados em laboratórios também têm que ser descartados da forma correta. E uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da UFG buscou uma solução para o problema. A ideia é utilizar um sensor de papel nos experimentos de laboratório, substituindo os tubos de ensaio. A ideia inicial era que gerasse uma quantidade menor de resíduos. Aliando essa intenção, mas também não só voltada para o ensino, mas também que tinha uma aplicabilidade como ambiental, forense, né? Ela deveria atender à parte educacional, mas também os anseios da sociedade. Então, a gente aliou essas duas vertentes. Os resíduos químicos produzidos no laboratório são armazenados em galões. Uma empresa terceirizada faz o descarte. O objetivo da nova técnica é diminuir os resíduos produzidos aqui. A principal matéria-prima é o papel. Pensando no baixo custo do papel, na acessibilidade muito fácil que a gente tem a diferentes tipos de materiais. A gente consegue comprar papel sulfite, por exemplo, a um custo muito baixo. A gente começou a desenvolver sensores para diferentes finalidades. E, em virtude de todo o sucesso, as vantagens que a gente observa em termos de custo, facilidade, tempo de análise, a gente está testando agora a possibilidade de trazer esses sensores para o ensino de química analítica nos laboratórios de graduação. Com a substituição, os 4 litros de resíduos que normalmente são gerados em cada aula da disciplina de química analítica podem ser reduzidos em 1000 vezes. Além dessa redução, os dispositivos trazem outro benefício: o uso de menor quantidade de reagentes. A nossa obrigação como formador de conhecimento, né, é integrar a pós-graduação com a graduação e até mesmo com o ensino médio. Então nós estamos hoje já no nível, nós já atingimos mais de 1000 alunos de ensino médio, mostrando essas novas possibilidades, né, que visualmente chamam muita atenção. Então os alunos podem usar, por exemplo, celulares para acompanhar a mudança de cor, a intensidade da coloração. E a gente espera, né, assim como a gente já fez em alguns outros semestres, uma ou outra aula demonstrativa, a gente espera no futuro muito próximo criar uma disciplina totalmente com esses sensores. A pesquisa foi desenvolvida como parte da tese de doutorado de Sandro Nogueira e a ideia surgiu enquanto ele atuava na Comissão de Resíduos do Instituto de Química. O próximo passo da pesquisa é ampliar o uso do sensor. Essas técnicas que geram quantidades baixas de resíduos e que têm um custo baixo, é necessário, seria interessante a implantação deles em todas as disciplinas. Mas para isso é necessário investimento em pesquisa, né? Temos que ter pessoas que abraçam a causa e tentem
buscar essas técnicas alternativas para as disciplinas clássicas, mas não só também para trabalhar na disciplina, para utilizar na disciplina, mas também que atenda o ansejo da sociedade. Os estudantes que tiveram contato com a técnica vão levar o aprendizado adiante. A disciplina me surpreendeu em questão de conteúdo, em questão de atenção e também nessa questão da técnica do papel, que a gente pôde reduzir o volume aí, né? A gente gastava litros e litros em aula e quando a gente reduziu para uma coisa no papel, que é um volume baixíssimo, é incrível essa técnica. Vai me ajudar quanto a mercado de trabalho, porque a análise é basicamente o que um químico faz, seja na indústria com controle de qualidade ou algum tipo de perda, no caso da indústria de alimentos. E controle de qualidade é basicamente um trabalho laboratorial que um químico tem dentro da indústria. Educação ambiental é muito mais do que assim, apenas jogue lixo no lixo. Tem assim, toda uma questão assim, de descarte de resíduo. A gente tem que pensar assim, por exemplo, se eu descartar um determinado resíduo, né, um determinado ácido assim, na pia, assim, qual consequência que isso assim, vai gerar assim, futuramente? Se isso aí vai para o rio, né, e se alterasse o pH assim, do meio, assim, no meio aquático, né, qual vai ser a consequência assim, na vida marinha, por exemplo? Então, você tem que ter todo um descarte assim, correto, sabe? Que tal aprender uma língua e expandir os horizontes? O Núcleo de Línguas da UFG está com inscrições abertas para os cursos de português, espanhol, inglês, italiano e francês. A Jade Vieira chega com essa e outras dicas de oportunidades na agenda de hoje. Vamos ver. Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da universidade. Eu sou uma mulher jovem de pele clara com os cabelos loiros e cacheados um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então ver o que está rolando aqui na UFG. Eu começo a agenda de hoje te convidando para uma série de atividades que está acontecendo no Museu Antropológico. A 16ª edição do Primavera dos Museus está com o tema Independência e Museus, outros 200, outras histórias. A programação vai até o dia 24 e conta com sarau, feiras de artes, shows e roda de conversa. E o Núcleo de Línguas da UFG está com inscrições abertas para cursos específicos em espanhol, francês, inglês, italiano e português para estrangeiros. São 25 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição. Os cursos acontecem em outubro, no formato online, e é oferecido certificado. Mais informações no site idiomassemfronteiras.letras.ufg.br. E eu encerro hoje com um convite para o projeto Hora Lapei, um evento online e aberto ao público que discute assuntos do empreendedorismo. O tema dessa edição é o campo de estudos do empreendedorismo, temas e perspectivas de pesquisas, que conta com a presença de professores importantes na área. As inscrições podem ser feitas por um formulário encontrado no site lapei.face.ufg.br. Essa foi a agenda de hoje, continue nos acompanhando e até a próxima! Você sabia que a UFG possui uma iniciativa que atua nos parques da cidade? Confere aí! Você conhece a importância dos parques para a conscientização ambiental? O projeto UFG nos Parques é uma iniciativa que busca ligar o conhecimento produzido pela universidade com a conscientização e a defesa ambiental. O projeto coloca à disposição da comunidade externa as ações que a UFG desenvolve no âmbito da saúde, cultura, meio ambiente e tecnologia. Ele é realizado nos parques porque,
Ao usufruir desses espaços, a população pode conhecer a riqueza de biomas. Para vincular um projeto ao UFG nos parques, basta acessar o site proec.ufg.br, buscar o formulário e fazer a inscrição. No site você também encontra informações sobre os próximos eventos. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia. Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário e canal ao vivo, logo após da propaganda eleitoral obrigatória. Eu te espero, hein? Até breve!